Bora lá, gente, para nossa revisão, tá? Capítulo 1 e 2. Lembrando, uma folha de texto no caderno. Você entrega no dia da prova, não precisa destacar a folha. Aperta o play, escuta tudinho, aperta o pause, faz o título à caneta, escreve um parágrafo, pula uma linha, aperta o play, escuta tudinho, aperta o pause, faz o título à caneta, escreve um parágrafo, pula uma linha, aperta o play, e assim por diante. Iluminismo. Deixa eu acender minha luz aqui. Acendi, apaguei. Vou acender de novo. Acendi, apaguei. Tinha apagado. Mas fica mais agradável assim. Iluminismo. O que seria o iluminismo? Iluminismo é quando as pessoas começaram a pensar. Todas as pessoas que viviam antes do iluminismo, eles acreditavam que elas viviam nas trevas. Até de forma preconceituosa é chamado o período de medieval de Idade das Trevas. E a Idade Moderna, que é a idade que vem depois da Idade Medieval, Idade da Luz, onde eles viviam no Iluminismo. E o que seria o Iluminismo? Então o homem começou a pensar. Um exemplo, absolutismo, quando os reis governavam de forma absoluta. O rei escutava pouquíssimas pessoas, ou seja, era quase que uma ditadura. Então, no iluminismo, eles começaram a pensar: será que é correto eu continuar ouvindo esse rei ditador, que ele fala que ele é uma expressão de Deus na terra, que ele é um ser divino, só que o rei, ele tem 3 contatinhos fora o seu casamento. Este rei, ele fala para eu lutar por ele lá na guerra para defender a nação francesa, enquanto ele fica na casa dele comendo churrasco, fazendo churrasco para a família dele, e eu tô lá doando a minha vida em prol da França. Será que isso realmente é certo? Será que isso realmente é correto? Então começaram a pensar: será que eu preciso viver nessa ditadura ou eu posso escolher um governante que governe em prol da sua população, dos seus cidadãos, dos direitos do povo, que é a maioria? E na religião, será que é certo eu continuar aqui pagando pela minha salvação na Igreja Católica? Jesus, ele não morreu na cruz para que todos pudessem ser salvos de forma gratuita? Será que eu preciso doar a minha fazenda para o padre para que Deus venha perdoar os meus pecados enquanto o padre continua enriquecendo, bebendo água e vinho em cálice de ouro? Será que essa realmente é a vontade de Deus? Então eles começaram a questionar. Iluminismo é quando as pessoas começam a pensar relacionamentos abusivos, lideranças tóxicas, e começam a se manifestar, começam a ir atrás dos seus direitos, fazer revoluções para que a vida da população, que é a grande maioria, possa viver uma melhora. Isso é o iluminismo. Exemplos históricos, tá? Iluministas, que servem de inspiração para as nossas vidas. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele liderou o subcontinente indiano, que estava sendo oprimido pelos ingleses, fazendo com que os indianos trabalhassem de forma escrava, e ainda aqueles que tinham um pouco de dinheiro tivessem que comprar os produtos da Inglaterra. Então Mahatma Gandhi, ele fez a lei da não força. Vocês que têm dinheiro, parem de comprar os produtos da Inglaterra. Você vai passar as suas necessidades? Vai, mas você vai quebrar a economia dos ingleses, fazendo com que eles tenham que exigir essas relações econômicas de outro lugar. Vamos parar de de trabalhar como escravos. Mas se os ingleses nos matarem, se eles nos açoitarem, se eles nos exilarem, se eles nos decapitarem, não interessa, nossa vida já está perdida. Nós já morremos como escravos. Uns vão morrer agora, outros depois, mas todos vão morrer, todos não têm mais vida, porque quem é escravo não tem vida. Então vamos nos recusar ao trabalho. Os ingleses vão matar toda a população da Índia? Será que vão mesmo? Então começaram a fazer manifestações pacíficas, como a recusa ao trabalho escravo e a recusa à compra de produtos provenientes da Inglaterra. Desta forma, os ingleses foram obrigados praticamente a retirar sua colonização do subcontinente indiano. Um outro exemplo, Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele se recusou a obedecer o seu pai, que estava oprimindo o território cujo qual nós conhecemos hoje como Brasil. Então Dom João estava oprimindo o comércio, a vida, a cultura dos brasileiros.
dos que iriam ser brasileiros, né? Enfim, você entendeu. Então, Dom Pedro I ele foi contra o seu próprio pai, que estava agindo como um ditador absolutista. Onde Dom Pedro I, então, ele declara o Brasil como um país independente. Isso é um exemplo de iluminismo. Enciclopédia. A enciclopédia ela é o marco do iluminismo, porque as pessoas elas vão procurar respostas na ciência, não colocando tudo a culpa em Deus. Ah, o seu Zé foi atravessar a rua para poder ir no Açaí ou Atacadão, nunca lembro o nome, tem em frente da escola. Aí o seu Zé foi atravessar a rua para poder comprar um chocolate Talento, que é o favorito do mundo, né? Talento do vermelhinho e o do verdinho, gostoso. Então ele foi lá, o seu Zé, atravessar para comprar um Talento, chocolate. E ele morreu. Poxa vida, Deus tirou a vida do seu Zé. Será que realmente Deus tirou a vida do seu Zé ou o seu Zé vacilou de não ter atravessado a faixa de pedestres quando estava vermelho para os carros e verde para o seu Zé ultrapassar a avenida? Será que Deus tirou a vida do seu Zé ou o seu Zé que foi como fala? Que teve uma atitude errada, enfim. Então o iluminismo também é isso, pensar, tá? Pensar, buscar resposta na ciência. Então a ciência vai explicar que se você atravessar a rua fora da faixa de pedestres, a chance de você virar a camisa de saudade é muito grande, né? Dormir no colchão de madeira, enfim, é isso, falecer. A enciclopédia, então, ela é o marco do iluminismo, porque se as pessoas estão buscando respostas nas ciências, a enciclopédia é semelhante ao livro que vocês têm aí de apostila. É um livro que reunia, né, todas as ciências: história, geografia, matemática, arte, filosofia, sociologia, química, enfim, física, reunia todas as ciências em um único livro. Esse livro ficou conhecido como enciclopédia. Hoje você chama de apostila. Próximo, Idade Média ou Idade das Trevas. Já foi explicado ali no tópico anterior. Todas as pessoas que viviam durante a Idade Média, todas não, uma boa parte, tá? Não pode generalizar nada. Então, uma boa parte das pessoas que viviam durante a Idade Média vivia nessa visão, sabe, supersticiosa. Você passar debaixo da escada, você ouvir um gato preto numa sexta-feira, enfim, Deus vai tirar minha vida, eu vou morrer, enfim, tal. Então, viviam numa superstição. Ah, não, eu tenho que obedecer o rei, mesmo ele tendo 3 contatinhos fora a esposa dele, eu tenho que obedecer porque ele é um ser divino, eu tenho que obedecer tal, eu não posso questionar este rei tal, ele é inquestionável, eu não posso questionar o padre, se ele pedir o Pix para mim de 50 mil, falando que é só dessa forma que Deus vai perdoar meu pecado, eu tenho que dar esses 50 mil. Entendeu? As pessoas que viviam durante a Idade Média viviam uma boa parte num período de trevas, numa vida de trevas. As pessoas que elas começaram a pensar, a questionar, buscar respostas na ciência, não somente na religião, tá? Não é que as pessoas se tornaram ateus, mas as pessoas elas começaram a ler a Bíblia, por exemplo, coisas que não faziam. Só acreditavam naquilo que o padre falava. Então começaram a buscar na leitura. Então a leitura também é uma base científica, tá? Um ato científico, é um experimento. Então as pessoas que viviam no iluminismo diz que as pessoas viviam na época das luzes, que foi a transição da Idade Média, medieval, para a Idade Moderna. Próximo tópico, Carta Magna. A Carta Magna ela faz parte do iluminismo. É uma carta escrita pelos cidadãos, onde que essa carta limitava os poderes do rei. Se o rei não se enquadrasse nessa carta, esse rei iria ser substituído por bem ou por mal, se é que você me entende. Então a Carta Magna, por exemplo, ela dividia o poder do rei em 3 partes, que é aquilo que nós temos até aqui no Brasil atualmente: o legislativo, o executivo e o judiciário. O presidente, ele não pode tomar atitudes isoladas. Ele tem que tomar as atitudes dele, só que essa atitude ela tem que estar alinhada com os 3 poderes, tá? Se não, se está em um único poder todas as decisões de uma nação,
acaba se tornando um governo absolutista, um governo ditador. Então a Carta Magna, ela limitava os poderes do rei. Só até aí tá bom. Liberalismo, eu ia falar mais coisas, mas até aí tá bom. Liberalismo, o que é o liberalismo? O liberalismo, ele vem também como uma resposta ao controle absolutista do rei na economia. Então, o controle do rei absolutista na economia era o mercantilismo, as práticas mercantilistas, onde o governo controlava praticamente 100% a economia do seu país. Então, quando os reis absolutistas foram derrubados, quem é que agora vai controlar a economia? Os burgueses, tá? Então, os burgueses, que depois se tornam os capitalistas, eles que vão tomar conta da economia. Então, este controle agora das pessoas, substituindo o controle do rei na economia, é chamado de liberalismo. Eu não lembro se eu cheguei a mencionar, comentar até onde que vai esse liberalismo. Mas, enfim, o liberalismo ele vai até o ano de 1929, quando os Estados Unidos ele tem a sua quebra na Bolsa de Valores, sua primeira quebra da Bolsa de Valores. Aí entenderam que essa liberdade econômica ela gera abusos e consequências extremamente trágicas ao mundo globalizado. Então é necessário que, nem que seja de uma forma mínima, o governo controle a economia. Aí nós entramos então num novo modelo econômico, que é o neoliberalismo. Próximo tópico, Revolução Industrial. Eu quero que você coloque na prova as características da Revolução Industrial. São essas daqui que eu vou citar para você, tá? Primeiro, existia apenas uma única nação industrializada, que é a Inglaterra. E por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra ela tinha as condições propícias a essas atividades industriais. Um exemplo, possuía recursos de carvão gigantescos. E o carvão foi a matéria-prima utilizada para a primeira Revolução Industrial. Então, queimava-se o carvão para a produção de energia. Durante a primeira Revolução Industrial também nós temos a invenção das locomotivas, dos trens. Então, os trens facilitaram muito o escoamento, o transporte da matéria-prima das áreas naturais até as áreas urbanas, onde que o carvão era transportado para alimentar as atividades industriais. A Inglaterra, ela também possuía uma estabilidade política. Então não era bagunçado politicamente igual outras nações, a exemplo da França, ou da Espanha, ou de Portugal. Então a Inglaterra ela tinha uma política muito mais organizada, onde que os burgueses já controlavam, de certa forma, a economia, enquanto isso, em outras nações, quem controlava a economia ainda eram os reis absolutistas. Então todos esses fatores fizeram com que a Inglaterra juntasse ali, características favoráveis aqui ao acontecimento da primeira Revolução Industrial, século XVIII, mais ou menos por volta do ano de 1730. Estava quase esquecendo. A produção. O que é que se produzia nas indústrias? Roupa, tá? Então a industrialização têxtil. Roupas de príncipe, de princesa, ternos, agora para os burgueses. Então a produção têxtil foi a primeira produção da primeira Revolução Industrial. Próximo tópico, sindicatos. Nós vimos que a primeira Revolução Industrial nem tudo eram flores. Existiam muitos pontos negativos. As pessoas elas trabalhavam cerca de 16, 17, às vezes até 18 horas. Foi dada uma valorização de construção de prédios que hoje nós conhecemos como cortiços, que eram muito próximos às indústrias para que as pessoas não perdessem tempo de deslocamento da sua casa até a indústria. As crianças elas tinham que se dedicar também às atividades industriais. As crianças depois conquistaram, lembra que eu comentei em sala de aula, conquistaram o direito de ter 2 a 3 horas de estudos diários nas escolas. O restante era uma boa parte tinha que ser dedicado às atividades industriais. Comentei também que o carvão ele é altamente poluidor. Uma das cidades aqui do estado de São Paulo,
Ela foi considerada como o Vale da Morte, uma das cidades mais poluídas do mundo, Cubatão, por conta da utilização do carvão. Carvão mineral, tá? Uma rocha, não é carvão de churrasco não. Carvão mineral, enfim. Qual que é o papel dos sindicatos? Os sindicatos, eles surgiram como um órgão, tá? Quase que político, para lutar em prol dos direitos trabalhistas, tá? Não é por guerra não, é por meio de democracia, tá? Por meio da oralidade, por meio de argumentos, tá? Por meio de pressão ali, tipo, de revoltas pacíficas. Então, os sindicatos, a princípio, eles tinham como objetivo lutar democraticamente e pacificamente em prol dos seus trabalhadores, exigindo melhores condições de trabalho, exigindo melhores condições salariais, exigindo um ambiente não tóxico quanto o ambiente do carvão, exigindo melhores direitos das crianças, que as crianças elas estudassem mais do que trabalhassem. Enfim, esse era o papel do sindicato. O sindicato era um órgão praticamente político extremamente bom para os trabalhadores, porque eles representavam os trabalhadores no cenário político em prol tipo, das melhorias do seu serviço, da sua vida, da sua sociedade, enfim, de tudo. Se hoje o sindicato é a mesma coisa do que da primeira Revolução Industrial, isso é assunto para uma outra história, tá? Finalizando então por aqui a revisão, não esquece do resumo, um abraço e até mais. Só dar uma olhadinha se não tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui, mas eu acho que é só. Acho que é só. Um abraço e até mais.